Olha, todo mundo sabe que o mercado audiovisual brasileiro é uma potência criativa, né? Mas existe uma barreira quase que invisível que está segurando todo o potencial econômico do setor. E é sobre isso que a gente vai conversar. Vamos mergulhar em alguns dados para entender que barreira é essa e como a profissionalização pode ser, quem sabe, a chave para virar esse jogo. Então, para a gente começar, vamos ter uma noção do tamanho desse mercado. A gente está falando de um impacto econômico gigantesco, não só lá fora, mas aqui no Brasil também. Os números são de cair o queixo. E vamos direto ao ponto, sem rodeios, olha esse número. Globalmente, o setor audiovisual movimenta mais de 400 bilhões de dólares por ano. É muita coisa. Só esse valor já mostra a força que essa indústria tem como um verdadeiro motor da economia criativa no mundo todo. Ok, o mercado é gigante, mas o que é interessante mesmo de olhar aqui é como ele é concentrado. Pensa só, Estados Unidos, Japão e Europa juntos abocanham quase 96% de tudo isso. É claro que isso é um baita desafio, né? Mas, por outro lado, isso abre uma janela de oportunidade enorme para mercados que estão crescendo, como o nosso aqui no Brasil, correrem atrás e conquistarem seu espaço. Certo. E trazendo a conversa aqui para o Brasil, qual que é o tamanho desse impacto? Bom, se a gente pegar os dados consolidados mais recentes que a pesquisa nos traz, lá de 2014, o setor injetou 20,5 bilhões de reais na nossa economia. Isso aqui é importante porque prova que a gente não está falando de um potencial futuro, sabe? Não, é uma força econômica real que já existe e que, olha, tem muito, mas muito espaço para crescer. Beleza, já vimos os números grandes. Agora vamos descer um pouco, sair da macroeconomia e olhar para quem está na linha de frente disso tudo, a produtora independente brasileira. E é justamente aí que a gente encontra um paradoxo bem interessante. Dá uma olhada nesse perfil. Ele foi montado com base em dados do Sebrae e é, basicamente, o retrato da produtora média no Brasil. Pensa bem, é uma empresa que já está aí há mais de 5 anos, tem uns 7 projetos no portfólio e, importante, não tem dívidas. Só que aí vem o detalhe, o pulo do gato ou a falta dele. Ela não exporta, ou seja, é uma empresa criativa, que se vira, sobrevive, mas não consegue crescer, não consegue escalar o negócio. Aí fica a pergunta, né? Se essas empresas são tão criativas, tão resilientes, o que está travando o crescimento delas? O que está impedindo que elas decolem? A resposta? Olha, talvez não seja a primeira coisa que vem à cabeça. E é aqui que a gente chega no diagnóstico do problema, o X da questão. O que foi identificado é que o gargalo não é falta de talento, de jeito nenhum. Também não é falta de boas ideias. A grande barreira é outra, é a falta de habilidades bem específicas de negócio e de gestão. E aqui a gente vê em detalhes onde é que o calo aperta. A pesquisa foi lá e perguntou para os produtores. E olha o que eles disseram. As maiores dificuldades são captar recursos e financiamento, fazer um bom planejamento de negócios e a gestão geral mesmo, do dia a dia. Resumindo a história toda, o que está faltando são as ferramentas para transformar toda aquela criatividade num negócio que pare em pé, que seja sustentável e que possa crescer. E essa citação do relatório do Sebrae, olha, ela mata a charada. Ela diz que os principais obstáculos são endógenos. O que isso quer dizer? Quer dizer que o problema está dentro de casa, dentro das próprias empresas. Então, o ponto central, o que precisa mudar de verdade, é a necessidade de uma gestão mais profissional. Ok, acho que o problema ficou bem claro, né? Agora, a boa notícia. Vamos ver como isso está sendo resolvido na prática. Vamos focar agora numa solução que parece ser bem poderosa para esse cenário: a capacitação profissional. E um exemplo disso é o que a gente está vendo aqui. Este é o Centro de Referência Firjan Senai para Cinema e Audiovisual lá no Rio de Janeiro. É um dos principais polos de formação do país e ele foi criado, sabe para quê? Justamente para preencher essas lacunas que a gente acabou de ver no mercado. Mas o que se aprende lá dentro? Se a gente olhar o currículo, parece um mapa para resolver aquele quebra-cabeça que a gente montou. Tem de tudo. Cobre o básico, né, o técnico e o criativo, mas, e aqui está o ponto principal, ele ataca diretamente aquelas deficiências que a gente viu. Tem formação em gestão, em produção e, claro, já está de olho lá na frente preparando gente para novas tecnologias. E talvez o mais importante de tudo, não é só ficar na sala de aula, na teoria, de jeito nenhum. Essas imagens mostram que a pegada ali é mão na massa. Os alunos aprendem fazendo, mexendo em equipamento de ponta, sabe? O mesmo tipo de equipamento que eles vão encontrar quando saírem dali e forem para o mercado de trabalho de verdade. E os números estão aí para comprovar o impacto disso.
Pensa só, são mais de 2.250 alunos por ano. Tudo isso numa estrutura super completa com laboratórios práticos, ou seja, é gente saindo dali pronta para chegar no mercado e ajudar a elevar o nível da indústria como um todo. Então, como é que a gente amarra tudo isso? A gente pode pensar na formação profissional como a ponte. A ponte que finalmente vai conectar o imenso talento criativo que a gente tem no Brasil com o sucesso comercial. E mais importante, um sucesso que seja sustentável a longo prazo. E esse quadro aqui resume perfeitamente a nossa conversa. De um lado, o desafio, aquela lacuna em habilidades de negócio, de gestão, de captação de grana, que acaba limitando o potencial criativo. E do outro lado, a solução, que é o quê? Formar uma força de trabalho mais completa, com gente que sabe desenvolver, financiar e distribuir projetos não só aqui, mas lá para fora também. E para a gente fechar, fica uma reflexão, uma pergunta no ar. Será que a peça que realmente faltava nesse quebra-cabeça do audiovisual brasileiro não é mais uma lei de incentivo, e sim uma sala de aula? Será que essa capacitação em negócios pode ser o verdadeiro catalisador para a gente finalmente transformar toda a nossa criatividade numa potência comercial global? A resposta para essa pergunta, bom, ela pode definir o futuro do nosso mercado na próxima década.